Alô pessoal, tranquilito no mais? Plantas de citros acumulam muito cálcio. Numa belíssima dissertação de mestrado do estudante Guilherme Petenar, orientado pelo Dr. Dirceu de Matos Júnior de AC, são demonstrados e explicados os efeitos positivos do cálcio na anatomia das folhas e das pétalas, com fotografias feitas com microscópio. O experimento de campo que originou este material foi conduzido por mais de uma década e comparou o nitrato de amônio com o nitrato de cálcio em laranjas fertirrigadas. O vídeo que você verá é resultado de um webinar para uma empresa no qual foquei na referida dissertação. Vamos então ao vídeo. Esse estudo gerou uma dissertação de mestrado chamado Estudos Anatômicos e Ultraestruturais dos Citros, Efeitos de Fonte de Nitrogênio por Mar Fertirrigado. A palavra ultraestrutural, no sentido desse trabalho, ele quer dizer que são estudos muito detalhados das estruturas celulares das plantas. Vocês vão ver quão detalhado esse trabalho para a gente conhecer o efeito do nitrato de cálcio em fertirrigação quando comparado com o nitrato de amônio. O estudante foi o Guilherme Petenar, que defendeu essa tese, essa dissertação de mestrado, e realmente é um trabalho extremamente interessante. Bem, só recapitulando, esse é um trabalho que veio desde 2003, um trabalho plantado por muitos anos, em que houve uma diferença de mais 100 toneladas de ganho de produtividade em fertirrigação quando foi usado o nitrato de cálcio, quando comparado ao nitrato de amônio. Então, nesse mesmo local foram retiradas folhas, pétalas e estudados por quê? E o que justificaria essa diferença tão importante de produtividade? Então vamos entender o porquê. Aqui, em primeiro momento, já que é apenas uma revisão de conceitos, é uma folha, uma seção de uma folha em que essas estruturas todas foram estudadas nessa pesquisa. Essas folhas oriundas daquela pesquisa com nitrato de cálcio por tantos anos. Então, o que nós temos aqui? A cutícula, aqui que é a cutícula, ou pode ser chamada de cutina, que é a proteção que evita, essa proteção é uma cera que evita a perda d'água excessiva pela planta e protege contra efeitos do sol, dos raios ultravioletas e de doenças, quer dizer, uma proteção que a planta tem. Logo abaixo aqui, nós temos uma epiderme adaxial. Essa epiderme é importante porque aqui ficam localizados os estômatos e que permite a troca gasosa entre a folha e a atmosfera. Depois nós temos o parênquima palissádico, está aqui desenhado, e nós vamos ver muitas fotos ampliadas milhares de vezes para entender os fenômenos. O parênquima palissádico, vocês lembram que a paliça, na verdade, é como os índios faziam suas cercas com bambu, um do lado do outro. Então o parênquima palissádico é essa estrutura aqui, e ele é muito importante porque aqui estão localizados os cloroplastos, a maior parte dos cloroplastos que vão fazer é o principal local de fotossíntese da planta. Aqui é o parênquima lacunoso, que é o parênquima em que você tem lacunas muito grandes entre células e que se troca gás, água, oxigênio. Quer dizer, aqui circula muitas substâncias e tem espaço para isso, certo? E finalmente nós temos a epiderme abaxial, que é parecido com a adaxial, em que grande parte das plantas também possuem estômatos nessa região. Então é mais ou menos isso, quando eu falar de parênquima palissádico, vocês lembrem que é essa parte aqui, o lacunoso não tem lacunas, cutina,
Aqui nós vamos falar sobre epiderme adaxial, algumas medidas que foram feitas. Bom, e por fim, a gente pode ver aqui os feixes vasculares, né? Que nós temos aqui o xilema e o floema, que normalmente são as nervuras das folhas. Né? O xilema, ele é importante porque o que o xilema faz? Né? Ele transporta a seiva bruta, água, minerais, da raiz até os ápices, as folhas onde são realizadas a fotossíntese. E o floema, que é o azul, é onde é conduzido já a seiva elaborada, resultado, né, pós-fotossíntese, e de compostos orgânicos é distribuído por todas as folhas. Então, podemos dizer que por aqui, né, muita coisa sobe, pelo floema se distribui, vamos dizer, o que a planta já preparou e já realizou na sua fotossíntese, compostos que ela já organizou de uma maneira que seja importante para a nutrição da própria planta e da existência dela. Bem, aqui é a mesma visão, né, num outro formato. Está aqui, ó, a gente vai ver algumas medidas aqui de xilema, floema e feixes vasculares, o parênquima lacunoso, não é? Estômatos, as epitérmicos e as cutículas. Bom, então vamos ver os primeiros resultados, né, com folhas, e depois nós vamos ver com pétalas. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que aqui foram essas medidas, né, esse trabalho teve várias doses de nitrogênio na forma de nitrato de amônio e nitrato de cálcio, e eram muitas doses. Esses trabalhos são extremamente caros e trabalhosos, as medidas que vocês vão ver. Para vocês terem uma ideia, né, o bisturi de diamante para cortar as plantas custa coisa de 8, 9 mil dólares apenas o bisturi. Os microscópios, né, que são vistos, são microscópios extremamente modernos. Então, devido a isso, se fez com 2 doses de N, com 2 fontes, nitrato de amônio e nitrato de cálcio. Então a fonte, né, as 2 doses com 80 quilos e a dose de 320 quilos de N utilizada. Eu quero mostrar para vocês que o nitrato de cálcio, por ter seu cálcio solúvel, e relembrando, foi aplicado calcário sempre que era necessário. Quando a saturação de base caía para 50%, era aplicado calcário para a saturação ser elevada a 70%. Então, o nitrato de amônio, a diferença estatística em letras maiúsculas são entre as linhas, e as letras minúsculas são entre as colunas, e a de letra minúscula entre as linhas. Então a gente pode ver que entre colunas, o nitrato de cálcio produziu folhas com teores bem acima e estatisticamente significativo, os valores mais altos nas 2 doses. Então nós tivemos mais cálcio, e a importância do cálcio a gente sabe, ele é muito importante para formar pectatos de cálcio, que junto às células formam a lamela média, que a gente vai mostrar alguns resultados, e para dar rigidez à célula e outras funções. Bem, então esse é o primeiro resultado que nós vemos, né, que eu gostaria de assinalar. Vocês podem ver aqui, isso aqui é um corte da própria folha, e eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui que está circulado, que são os feixes vasculares, onde nós temos o xilema, ó, aqui está o desenho, o xilema e o floema. Então vocês podem ver que onde a gente tem nessa dose aqui 320, nitrato de cálcio, aqui, ó, vocês podem observar que esse aqui é o nitrato de cálcio, aqui em cima são resultados de nitrato de amônio. Nessa dose mais alta, a formação dos feixes vasculares, xilema e floema, é muito maior e mais organizado, como vocês podem ver em termos de células. Isso aqui que vocês veem é tudo células, né, num corte transversal da planta. Então, isso mostra, né, que uma planta bem suprida de nitrato de cálcio é uma planta que vai ter maior circulação de seiva bruta e depois de seiva elaborada. Então, é muito importante observar que isso aí já é um indicativo por que elas produziram tão mais, porque o sistema é mais eficiente. Bem, depois eu gostaria de mostrar para vocês o resultado, né, de lamela média. A lamela média, o que ela é? Ela é o que vocês veem aqui, células com suas estruturas internas, aqui são células diferentes, e a lamela média
é o que faz vamos dizer, é o que cola as paredes celulares de células. Então essas paredes celulares são grudadas, são coladas pela lamela média. Isso é muito importante, porque isso é o que dá estrutura e organiza os tecidos, além de permitir troca entre elas, e em todos os seus desenvolvimentos e crescimentos. Então a gente vai ver um resultado sobre isso também, com uma imagem, em que a gente tem aqui, ó, nitrato de amônio e nitrato de amônio em cima e nitrato de cálcio embaixo. Vocês observem aqui, ó, é o que é a lamela média. Vocês vejam a estrutura dessa lamela média sendo, se vocês observarem com calma, muito mais escura, o que mostra muito maior densidade de pectato de cálcio, porque a planta tem mais cálcio, né, que vem do nitrato de cálcio, né, que tem o cálcio solúvel na solução do solo, em relação a onde nós temos nitrato de amônio, que é a dose de 80 kg por hectare de N. E repete, né, quando a gente vê aqui a dose de 320 kg. Aqui está a lamela média, né, aqui essas bordas que são das células, em que você pode ver como ela é mais escura e mais densa, mais bem formada do que a lamela média, que tem buracos, né, de nitrato de amônio. Essa lamela média, inclusive, por ser pectato de cálcio, ela ajuda na estrutura da planta a redução de doenças, porque a presença desse pectato de cálcio bem denso faz com que a planta fique mais, a estrutura dos tecidos sejam mais rígidas. Bem, e aí nós temos a tabela de espessura das paredes celulares de folhas de laranjeiras, fertirrigadas com nitrato de amônio e nitrato de cálcio, com as duas doses que a gente comenta. E é muito importante vocês observarem que a espessura da epiderme, né? O que a epiderme faz? Ela tem estômatos, ela ajuda na troca gasosas com o meio. Então uma epiderme mais espessa, que é o caso aqui, vocês podem ver A e B, né? Como o nitrato de cálcio aqui na dose de 80 deu quase o dobro, né, da espessura, isso aqui é medido em micrômetros, e na dose de 320 também é mais do dobro que nós vemos. Então nas duas doses nós vemos que a espessura da epiderme, que também ajuda a proteção contra doenças e tudo mais, não é? E ajuda na troca, faz com que a regulação das perdas e troca gasosa com o ambiente seja muito melhor onde você tem mais cálcio com nitrato de cálcio. E por outro lado, nós vamos ver o parênquima lacunoso, que ele também é fundamental para a circulação de substâncias dentro da planta, quando tem os espaços grandes entre células, né, em que você também observa aqui, ó, na dose mais alta, deu diferença significativa, quase o dobro também desses espaços, mostrando o quê? Que onde eu tenho cálcio, a estrutura da folha é muito melhor, e a folha é a fábrica de nutrientes, de compostos essenciais à planta. Né? Nutrientes ela absorve e daí ela gera, através da fotossíntese, compostos, proteínas, açúcares e tudo mais, que é o que faz a planta se desenvolver. Então a estrutura de uma planta leva a crer, né, se a gente pensar na epiderme, nesses resultados do parênquima lacunoso, a importância desse cálcio solúvel para os resultados que a gente obteve depois, que podem ser explicados, como resultados muito superiores de produtividade em relação a onde você não aplicou nitrato de cálcio. Agora nós vamos ver alguns resultados de pétalas. Então, o resultado de pétalas, que a gente vai ver os números, você pode observar aqui, que está mais fácil de ver, isso aqui é uma fotografia ampliada em milhares de vezes. Isso aqui são os feixes vasculares das pétalas, em que a gente observa claramente que é maior o número. Aqui a gente conta 1, 2, 3, 4, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ver números melhores. Mas é só para vocês verem a qualidade do trabalho que chega a mostrar isso em fotos fantásticas, né? Esses feixes vasculares, né, não vamos esquecer, que são feixes que carregam, né, tanto para cima a seiva elaborada e também a seiva bruta. Então é muito importante que também existam essas estruturas nas flores, né, que ficou demonstrado aqui. Então vamos ver, né,
esse resultado aqui é muito interessante. Vamos ver o número em que nós temos a abundância, né, por milímetro quadrado desses feixes vasculares. Então a gente enxerga aqui, ó, nitrato de amônio nas 2 doses, como sempre. Nitrato de amônio, né, nós temos um número menor, significativamente menor mesmo, na dose de 80, de feixe vascular. E aqui na dose de 320, vocês também podem ver que é significativamente menor. Quer dizer, para levar nutrientes, né, para formar o fruto, deslocar nutrientes e compostos para a formação de fruto, né, da flor, a gente vê que o nitrato de cálcio também foi essencial nesse trabalho. E a gente também pode ver um outro resultado da epiderme daí, né, da axial, a epiderme de cima, que de novo, onde estão presentes os estômatos para troca, o nitrato de cálcio nessa dose aqui também apareceu, não é, com menor rugosidade. O que significa isso? Quanto mais rugosidade eu tenho, mais estabelecimento o fungo se instala, consegue emitir, né, suas estruturas para penetrar na planta. Então a rugosidade ela tem um efeito muito importante para quanto mais rugoso, pior. Então a gente vê o seguinte: nitrato de amônio, a rugosidade foi maior, quase o dobro em relação ao nitrato de cálcio na dose maior. Né? Vamos ver uma foto que é isso aqui, ó. Isso aqui são pétalas das flores de citros, em que a primeira coisa que a gente já pode observar, primeiro em doses maiores, isso aqui é cortado por um bisturi de diamante. Vocês vejam que no corte, como a estrutura onde foi o nitrato de cálcio está muito mais íntegra, né? Você vê uma estrutura muito mais íntegra que essa aqui, muito mais organizada, porque o próprio bisturi desmancha, né, todos esses tecidos. Então a resistência ao nitrato de cálcio por ter pectato, principalmente pela presença do pectato de cálcio, a presença mostra do cálcio que a rigidez para não ser destruído. Aqui está mais claro ainda, ó. Aqui praticamente você enxerga as estruturas das células, né, e do parênquima lacunoso em relação ao nitrato de amônio, onde está muito mais organizado pela passagem do bisturi, porque a folha não aguentou. Além disso, vocês vejam a estrutura aqui, ó, da pétala, muito mais rugosa. E essa rugosidade, ela certamente permite, isso foi visto a campo, por enquanto é uma observação de campo, não é? Mas essa rugosidade permite muito mais uma aderência de um fungo para ele emitir suas hifas, suas estruturas para penetrar na planta, e mesmo de um inseto que aqui não tem. Então o nitrato de cálcio ele junta todos esses fatores, né, de regulagem, para regular a perda para o meio que a gente viu pelas epidermes, né, regular a perda de gás e água pelos estômatos. Ela mostra, né, ele mostra a lamela, né, com pectato de cálcio entre as células muito mais densas e muito maiores, o que mostra que os tecidos são mais densos, a pétala menos rugosa. Então tudo isso leva a explicar o porquê que a gente teve resultados tão espetaculares nesse trabalho, né, de 2013 a 2012. Então, por fim, né, eu vou mostrar para vocês a conclusão copiada do trabalho, né, da dissertação do Guilherme Petenar, de EAC, em que fala: as laranjeiras valências fertirrigadas com nitrato de cálcio, principalmente na maior dose de nitrogênio aplicada no pomar, formaram paredes celulares e lamelas médias de maior densidade e espessura, provavelmente por apresentarem maiores concentrações de pectato de cálcio na sua constituição. Consequentemente, as folhas com maior concentração de cálcio mostraram arranjos estruturais mais definidos, com maior número de células do parênquima palissádico e maior diâmetro de feixes vasculares. As pétalas com maior concentração do nutriente também apresentaram arranjos estruturais mais definidos, com menor espessura de tecido, menor rugosidade de superfície epidérmica daxial e maior abundância de feixes vasculares.